O Anthony, que é membro aqui da gente, está perguntando como é que está o relacionamento com o Conselho hoje. Eu até queria aproveitar essa pergunta para também abordar a questão de SAF, né? Porque teve uma notícia rolando aí sobre SAF, que era uma fala do Bittencourt, que na verdade, quando eu assisti a entrevista, eu também não entendi que ele tinha falado que estava rolando alguma coisa, né? Eu entendi que ele deixou em aberto a situação, mas é algo que parte muito do Conselho Deliberativo, né? Essa questão de SAF. Queria saber de você. Vamos lá. O Danilo, para deixar até claro, o Danilo deu uma opinião, né? O Danilo, para quem não sabe, foi financeiro durante muitos anos do Bahia e ele participou do processo, né, da SAF do Bahia, da época do modelo associativo para o modelo SAF com o Grupo City. Sim. E ele viu a transformação, mas na época o Bahia tinha um endividamento, um passivo talvez 10, eu acho que muito mais do que 10 vezes o valor do Ceará. Ô, louco. E ele sabe muito mais, tanto é que quando ele chegou no Ceará, ele até se assustou, se surpreendeu de forma positiva com relação ao equilíbrio das finanças do Ceará, a questão da organização, principalmente financeira. E ele deu uma opinião, né, de forma pessoal, do que ele achava, qual é o parecer dele em relação a esse assunto. Eu sempre falei de forma até publicamente que não existe esse assunto SAF dentro do Ceará, e quando existir, obviamente, a primeira assunto que vai ser abordado, eu vou discutir isso em respeito ao Conselho Deliberativo. Isso eu vou levar em assembleia, vou convocar uma assembleia para ser discutido esse assunto até em respeito, e até porque não tenho nem a autonomia para discutir esse assunto sem levar esse assunto para uma assembleia. Então, de fato, não existe nada, nenhuma conversa, nenhuma tratativa. Se eu dissesse que existe uma proposta, alguma coisa, eu estou sendo assim, leviano. Né? Não chegou nada, não existe absolutamente nada com relação a esse assunto sendo discutido internamente dentro do Ceará. E caso algum momento que possa acontecer, eu vou levar esse assunto para o Conselho Deliberativo para a gente discutir, jogar, né, de forma transparente e ver o que os conselheiros, os sócios do clube acham em relação a esse assunto. E de forma geral, deu uma pacificada agora? Porque o ano passado foi uma loucura, né? Olha, Douglas, eu acredito que sim, né? Eu acho que o momento está mais positivo, né? O campo ajuda muito, né? O campo ajuda, eu acho que eu sempre fui muito aberto para as discussões, para ouvir todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que ter maturidade, eu sempre falei isso, independentemente do lado A ou B ou C, eu estou presidente do Ceará, eu não sou presidente do grupo A ou B ou C, né? Então a gente precisa, uma coisa que eu sou um homem de 46 anos de idade, sou um cara experiente na minha vida profissional, comecei minha vida profissional muito cedo, então uma coisa que eu tenho na minha vida é maturidade e sei dividir muito as coisas. Eu acho que até quem não me conhece sabe que uma coisa que eu tenho e sei dividir é a questão do equilíbrio emocional, né? Tantas coisas que sofri e em momento algum me desequilibrei. Então, estou aberto para conversar, para ouvir críticas, ouvir opiniões. Nunca pensei que o Ceará é meu, o Ceará não é meu. Eu estou apenas à frente do clube como presidente, porque fui eleito pela maioria. Estou fazendo o meu trabalho, coloquei as pessoas, né, para me ajudarem, para trabalhar, tentando fazer a coisa da melhor forma. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que seguir e é isso que eu vou fazer. Que estou fazendo, na verdade. João, a gente teve recentemente, bom dia, e a gente teve recentemente, né, a entrevista do Danilo, e ele falou um pouco sobre a realidade dos clubes brasileiros, questão financeira, questão, por exemplo, a gente está vendo aí algumas situações com alguns clubes que estão com dívidas enormes, e ele, como ele veio de outro clube, do Nordeste, que também teve ali seus desafios financeiros, como é que você vê essa realidade em que o Ceará está hoje? Porque a gente teve os problemas do rebaixamento ali,
Dá para dizer que a realidade financeira do Ceará hoje é tranquila, é uma situação administrável? Porque o Danilo fala isso. A do Ceará é muito tranquila, comparada ao que ele viveu no Bahia. Como é que você vê esse momento financeiro hoje do Ceará? Klaus, melhorou muito, sem dúvida, com o retorno do Ceará para a Série A. Né? Te falo que hoje o futebol brasileiro ele passa por um momento que tem até que ser repensado em relação a isso. Porque hoje uma das principais receitas do futebol brasileiro é a distribuição dos direitos de transmissão, né? E a diferença da Série A para a Série B ela é muito grande. Né? Por exemplo, ano passado o Ceará na Série B, de receita de televisão, nós fizemos um campeonato com 9 milhões. Sim. Esse ano a expectativa é algo em torno de 130 milhões. Então é uma diferença muito grande. Estou falando de uma receita de distribuição de direitos de transmissão. Então o que é que acontece? Nós estávamos há 5 anos na Série A, de 18 a 22. Então é natural que cada ano que passa, você fica na Série A, você vai aumentando o nível de investimento, de contratações, a melhoria da parte estrutural do clube. Então, quando o Ceará caiu em 2022, nós carregamos um passivo, né, com atletas, nível de empréstimos e tudo. Então, acabou dificultando, né, a regularização disso no decorrer dos anos seguintes, pois estávamos numa Série B. Porque eu não podia parar, eu tinha que carregar, eu tinha que assumir os compromissos daquele ano, por conta, tinha que trazer jogadores, a gente teve que fazer investimentos, o clube não podia parar. Então eu acabei carregando, algumas pendências de lá para cá. Né? Então, com o retorno do Ceará para a Série A e com a venda de atletas, né, vendemos 4 atletas esse ano, esse exercício de 2025, nós conseguimos regularizar muitas coisas, principalmente liquidamos praticamente toda a parte de empréstimos que o clube tinha, regularizamos boa parte dos passivos com atletas ainda de 2022, então outras pendências que acabou, né, dando de uma certa forma um equilíbrio nas finanças. Então nós temos um desafio muito grande esse ano, que tivemos que fazer poucos investimentos, principalmente na parte de contratação, de aquisição de atletas, dentro da nossa limitação, para que a gente pudesse equilibrar o nosso fluxo financeiro, tá? Aí sim, no próximo ano, a gente vai poder, com a liquidação desses passivos dos exercícios anteriores, aí sim, no próximo ano, queira Deus que a gente continue na Série A, aí sim a gente vai poder fazer investimentos maiores na aquisição de atletas e aí elevar o nível de investimento, principalmente na questão do departamento de futebol e na melhoria da parte estrutural do clube. Esse é o nosso objetivo para os próximos 2 anos do Ceará. Fala galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então fica ligado, bora Vozão, bora pro Racha.